Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem do lado daí. Estou aqui para gravar um vídeo para contar para vocês sobre um processo que eu estou passando na minha vida. E eu creio que esse processo é um processo onde Deus tem gerado um testemunho, Deus tem gerado que lá na frente será algo assim que a gente glorifica o seu nome por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Então, uma guerra a gente não vence se a gente não batalhar, se a gente não passar por tudo que for preciso passar pra gente chegar no nosso alvo, no nosso objetivo. E aqui o principal de todos, chegar no objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Então vamos lá. Pra quem me acompanha lá nos stories, viu que eu tava viajando, tirei férias em julho, fui viajar, fui visitar minha família, fui visitar amigos e aí eu voltei de viagem. Logo no dia que eu voltei, eu fui demitida do meu emprego, onde eu trabalhava já há 4 anos, né? Eu estava lá um bom tempo. Consegui crescer muito lá, evoluir muito lá, tanto como profissional também como pessoa. Só que por conta de coisas que aconteceu, coisas que eu fiz de errado, fui demitida. Assim, que eu quero dizer através dessa exposição, através desse vídeo, o porquê que eu estou contando tudo isso. Como eu disse no começo do vídeo, pra mim, hoje, da forma que eu vou explicar pra vocês, faz todo sentido de como as coisas têm acontecido e o porquê delas têm acontecido. Eu sei a razão e eu sei o qual levou a isso, só que tem circunstâncias que Deus usa para gerar algo muito maior. E aí, no momento que isso aconteceu, eu fiquei muito abalada. Como eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito intensa e eu vivi aquela dor, eu vivi aquele processo, né? Foram 15 dias de eu tentando colocar tudo em ordem do que estava acontecendo, pedindo direção de Deus para que eu pudesse entender o que estava acontecendo na minha vida. Aí, logo no dia mesmo que aconteceu, eu vim pra casa, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta e fui orar, né? Fui orar, fui entregar diante de Deus tudo aquilo que eu tava sentindo. E quando isso aconteceu, foi muito surreal. Porque ao mesmo tempo que eu sabia, eu estava envergonhada da forma que aconteceu, como aconteceu as coisas. Eu estava com meu coração muito em paz em Deus. Porque às vezes eu tenho crise de ansiedade quando acontecem as coisas. Dá uma crise de ansiedade muito grande. E não me deu crise de ansiedade, não me deu esses sintomas assim que possa dar, né, digamos, relacionado a esse sentimental ou ao lado psicológico. Eu estava em paz. E eu questionei a Deus, eu falei, Deus, o porquê que eu estou em paz? O que tá acontecendo? Porque às vezes a gente tá no nosso mundo natural e a gente tem que pedir sensibilidade para Deus e pro Espírito Santo, abrir os nossos olhos, que a gente possa ser sensível a ouvir a sua voz, a entender o que nós estamos passando. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente simplesmente empurra com a barriga e quando chega um estágio da nossa vida que tudo tá um caos, porque você não foi resolvendo as coisas, você não foi entendendo as coisas e dando um basta para aquilo e seguindo em frente dentro daquilo que é para ser. Porque mesmo que acontece situações ruins com a gente, ou mesmo que acontece adversidades na nossa vida, não é para ficar por isso. A gente tem que nos questionar e perguntar diante de Deus o porquê daquelas coisas. Teve uma mensagem que foi ministrada na minha igreja que fala
que Davi, no seu reinado, eles passaram por 3 anos de fome. E ele foi clamar a Deus. A palavra é muito clara em dizer que ele foi clamar a Deus e perguntar a Deus: o porquê que nós estamos passando por isso? Foi 1 ano, tá? Foi 2 anos, tá? 3 anos, por que nós estamos passando por isso? Ele foi clamar a Deus. E Deus atentamente, imediatamente respondeu a ele o porquê que eles estavam passando aquilo. Então, às vezes, acontece coisa na nossa vida e a gente simplesmente não resolve. E como a palavra de Deus diz, tudo tem um propósito. E eu fui buscar em Deus: Deus, o que está acontecendo? O porquê que está acontecendo? E aí, Deus me respondeu. E Ele disse: o processo que você está passando agora é um processo que é necessário e que você já orou há 1, 2 anos atrás. E aí, naquele exato momento, Deus me fez relembrar situações, circunstâncias e orações que foram colocadas diante do altar. Mas como assim, Gabriela? Você pediu pelo desemprego? Não. Eu pedi para que Deus me colocasse no centro da sua vontade. Mas, Gabriela, ainda existe desemprego. Mas eu vou explicar. Quando eu estava neste emprego, eu fazia coisas que desagradavam a Deus. Eu estava em um mundo que eu fazia as coisas erradas. Eu não vou falar isso aqui nesse vídeo, para também não ficar muito extenso, sobre esse lado do testemunho, mas só para vocês entenderem. E eu estava numa vida de conforto, porque ali eu tinha o que precisava para sustentar minha casa, para me viver e para estar dentro do conforto que estava dentro da minha cabeça. Só que diante dessa situação, Deus me tirou do conforto para me viver com santidade, humildade diante da sua presença. Então, nesses últimos 15 dias, eu me tornei uma Gabriela que eu nunca imaginaria que eu seria. Uma pessoa humilde, uma pessoa que antes eu me importava muito com o que as pessoas pensavam a meu respeito, e às vezes o comportamento que a gente tinha, da forma de se vestir, da forma de falar, da forma de se comportar, era o que as pessoas esperavam em nós, não o que Deus esperava em nós. Mas nesse momento Deus me resgatou a minha identidade em Cristo Jesus, de que eu preciso viver o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim. Então, eu acho lindo. Eu fico maravilhada a forma como Deus trabalha em nossa vida. A forma que, quando a gente se entrega diante da presença dele, ele vai nos trazendo cada vez mais para perto. Ele vai cada vez mais nos ensinando a viver de acordo com a sua palavra, a viver de acordo com os seus princípios. E eu sei que o processo dói, eu sei que machuca, eu sei que às vezes a gente tá em um caos. Às vezes a gente entra numa situação, eu costumo dizer nas escritas que eu faço, nos textos que eu escrevo, que é uma situação que a gente parece que tenta se apegar e não tem nada à nossa volta, a gente tá só caindo num buraco. Mas isso é pra te incentivar, para te chamar para perto de Deus, para que diante da presença de Deus você entenda que Jesus Cristo, que Deus, Ele é a nossa pedra angular, o centro de nossa vida, o motivo para o qual nós estamos aqui. É o nosso alvo, é o nosso objetivo. E hoje eu entendo que mesmo que eu possa olhar para todos os lados e não ver solução, não ver aonde isso vai dar, mas eu entendo que o processo que eu estou vivendo está sendo gerado diante da presença dele para que ele possa ser honrado, glorificado, e que em mim se cumpra aquilo que ele escreveu para mim. Eu sinto que Deus tirou da minha mão, que às vezes a gente entrega as coisas na mão de Deus, às vezes a gente quer ajudar Deus. Aí a gente pega o caderninho de novo e começa a querer tentar escrever, pensar aquilo que a gente tá certo. Mas Deus fala: não, você não entregou nas minhas mãos? Então eu vou entregar nas suas mãos a história que eu escrevi pra ti. Entende? Então, uma outra coisa também é que eu escolhi não ficar na minha dor. Eu escolhi
me apresentar diante de Deus. Porque às vezes a gente é ignorante demais, às vezes a gente não reconhece que nós somos dependentes da presença de Deus. E às vezes a gente passa por situações e circunstâncias, como eu disse, que a gente simplesmente quer empurrar com a barriga ou não quer resolver aquilo. Eu escolhi, com a ajuda de Deus, me reerguer e recomeçar. E vou recomeçar quantas vezes for preciso, independente das circunstâncias que vier acontecer na minha vida. Então, assim, isso aqui é para glorificar o nome de Deus. E eu aprendi tanta coisa nesses 15 dias que eu falei, Deus, acho que passou um ano em 15 dias. Entendeu? Então, eu vou compartilhando com vocês aqui tudo que Deus me deu pela sua infinita misericórdia, graça nesses últimos 15 dias. São coisas que foi gerada tanto para aquele momento quanto para o futuro. E é isso. Então, que das minhas feridas saia um poder para curar. Que das minhas feridas, das minhas dores, de todos os processos que nós passamos, a gente possa ver e crer que existe um Deus acima de tudo. Acima de tudo. Então, que você seja edificado com essa palavra. Eu não sei a situação ou as circunstâncias que você esteja passando, mas você não é as circunstâncias e a situação que você está passando. Você é a lei. E em Deus nós possamos nos aperfeiçoar o caráter, que o caráter de Deus seja aperfeiçoado em nós. Nós não somos o mal que Satanás muitas vezes quer colocar em nossa vida, que quer colocar no nosso caráter. Nós somos muito mais do que isso, porque nós somos criados por alguém que é santo, que é perfeito. Entendeu? Que é bom, que é o próprio amor vivo. Eu escolhi, como eu disse, eu não quero ser o meu erro, eu não quero ser as circunstâncias ruins da minha vida. Eu vou escolher sempre me reerguer e recomeçar mais uma vez e estar diante da presença dele. Amém? Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo algo que edificou a sua vida através desse vídeo. Me siga lá no Instagram, eu tô sempre por lá também postando conteúdo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.